Nesse vídeo vou te ensinar a desenvolver sua visão de raio-x, enxergar o que está por trás das questões de exatas e resolver sem fazer conta. Mas tem que assistir o vídeo até o final, né? Porque eu vou te contar o segredo e depois vou te dar vários exemplos de como colocar esse segredo em prática. Segura aí, é rapidinho, é depois da vinheta. Muito bem-vindo ao canal Defina. Eu sou o João Ricardo Oliveira e te pergunto, qual é a coisa mais preciosa que você tem quando está fazendo uma prova? Será que é a caixa de bis que você leva para o caso de dar fome? Será que são os 8 lápis HB que você leva para o caso do apontador ficar cego de repente? Não, né? Não existe nada mais precioso quando você está fazendo uma prova do que o tempo. Portanto, se existe uma maneira de você resolver questões sem fazer cálculos, se existe uma maneira de encostar o lápis no papel só para marcar a resposta certa, então acho que esse vídeo já vale um like, né? Clica aí, dá seu likezinho aí, se inscreve no canal, clica no sininho que assim você não perde sempre que sair um vídeo novo com dicas, com assuntos definidos, com fórmulas demonstradas e trazendo as exatas para o mundo real. O segredo que eu vou te contar não é magia, não é voodoo, não é macete. É um assunto, na verdade, que você já estudou no seu ensino fundamental, mas eu não entendo por que as pessoas dão tão pouca importância para esse assunto se ele salva vidas na hora de resolver questões de exatas. Eu tô falando de grandezas proporcionais. A propósito, eu fiz um outro vídeo sobre grandezas físicas, link na descrição, não deixa de assistir para facilitar o entendimento desse vídeo aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Quanto é que dá 6 dividido por 2? 3. Quanto é que dá 9 dividido por 3? 3. Quanto é que dá 12 dividido por 4? Continua dando 3. Procure enxergar que padrão que está se repetindo por trás dessas contas. Vamos lá. Repara que a nossa intenção foi aumentar o numerador. De 6 virou 9, de 9 virou 12. Só que ao mesmo tempo que eu quis aumentar o numerador, eu quis manter o resultado constante. Agora pensa comigo. Como é possível conjugar essas duas coisas? Como é possível a gente aumentar o numerador, mas não mexer no resultado, manter o resultado constante? Para isso dar certo, a gente tem que pagar um preço. Que preço é esse? Aumentar o denominador. De 2 ele foi para 3, de 3 ele foi para 4. Nós estamos diante daquilo que nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais. O aumento de uma provoca o aumento da outra. A diminuição de uma provocaria a diminuição da outra. Portanto, defina grandezas diretamente proporcionais. São aquelas grandezas que variam no mesmo sentido e matematicamente elas se relacionam da seguinte forma: variável dividida por variável, resultando em uma constante. Ok, agora vamos ver essa outra situação. Quanto é que dá 2 vezes 50? 100. Quanto é que dá 4 vezes 25? 100. Quanto é que dá 20 vezes 5? 100. Vamos lá, de novo, não olha para as contas que são óbvias, olha para o padrão que está acontecendo por trás das contas. Nós estamos aumentando o primeiro fator, de 2 ele foi para 4, de 4 ele foi para 20. Mas ao mesmo tempo que a gente quer aumentar o primeiro fator, a gente não quer mexer no resultado, a gente quer manter o resultado constante. Nos 3 casos, ele deu 100. Como é possível conjugar essas duas coisas? Como é possível aumentar o primeiro fator sem mexer no resultado final? Pagando o preço, que é diminuir o segundo fator. Então nós estamos diante de duas grandezas inversamente proporcionais. O aumento de uma provoca a diminuição da outra, ou a diminuição da primeira provocaria o aumento da segunda. Portanto, defina grandezas inversamente proporcionais. São aquelas que variam em sentidos contrários e matematicamente se relacionam da seguinte forma: variável vezes variável igual a constante. Vamos ver exemplos de como a noção disso pode ajudar a gente absurdamente na hora de resolver questões. O primeiro exemplo é de Física 1, é a física que normalmente a gente associa ao estudo do movimento. Então, exemplo, vamos supor que uma pessoa viaje do Rio até São Paulo, distância aproximada aí de 400 quilômetros, e gaste nessa viagem mais ou menos 6 horas. Se essa pessoa fizer uma viagem do Rio até Natal, no Rio Grande do Norte, uma distância aproximadamente de 2.400 quilômetros, mantendo a mesma velocidade média que ele manteve na viagem Rio a São Paulo, quanto tempo ele gastaria? Vamos lá. O que o seu concorrente faria? Viagem Rio-São Paulo.
Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Substitui ΔS, que foi de 400 km, substitui ΔT, que foi de 6 horas, ele vai encontrar a velocidade média. Na viagem Rio-Natal, o problema supôs que a velocidade média é a mesma, então ele vai substituir a velocidade média, o problema deu deslocamento, 2.400, sobre o tempo, que é a pergunta do problema, isola o tempo e descobre. Por falar em tempo, olha quanto tempo ele gastou. Agora vamos imaginar um outro concorrente seu um pouquinho mais malandro que vai fazer uma regra de 3, não é? Eu sei que você estava pensando em regra de 3, todo mundo pensa em regra de 3. Ele diria o seguinte, se para viajar 400 km eu gasto 6 horas, para viajar 2.400 km eu gasto X, e resolve. Ok, mas você vai fazer algo muito melhor, muito mais direto, muito mais objetivo. Como o problema está supondo que a velocidade média nas duas viagens é a mesma, eu estou diante de variável sobre variável dando constante. Eu estou diante de duas grandezas diretamente proporcionais. A distância Rio-Natal é 6 vezes maior que a distância Rio-São Paulo. Consequentemente, o tempo gasto também vai ser 6 vezes maior. Então, a única continha que você faria de cabeça, só lendo o enunciado, seria 6 vezes 6, 36. Você encosta o lápis no papel só para marcar a resposta certa, próxima questão, enquanto seus concorrentes estão perdendo tempo fazendo conta à toa. Ainda em Física 1, vamos falar rapidinho da segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Vamos supor o seguinte, você está saindo de casa, seu vizinho está com uma moto que não pega de jeito nenhum e pede para você empurrar para ver se a moto pega no tranco. A moto, vamos supor que tem uma massa de 600 quilos, você empurra e com isso ela ganha uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. No dia seguinte, você sai de casa, seu vizinho está com um carro enguiçado e também te pede para empurrar para ver se ele pega no tranco. Tem vizinho que é abusado, né? Você concorda, mas você pensa o seguinte, eu não vou fazer mais força do que eu fiz ontem não, vou fazer a mesma força. E vamos supor que o atrito nos dois casos, tanto na moto quanto no carro, seja o mesmo, só para a gente supor a mesma força resultante atuando nos dois. Se esse carro tiver uma massa de 2.400 quilos, qual vai ser a aceleração que ele vai desenvolver? O que o seu concorrente faria? No caso da moto, o problema deu a massa, 6 quilos, o problema deu a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, substitui na segunda lei de Newton, você vai calcular o módulo da força resultante. No caso do carro, se o problema supõe a mesma força resultante, substitui o valor que você encontrou antes, substitui a massa que ele também deu, 2.400, e responde o que o problema pediu. Você vai achar a aceleração do carro. Olha, quanto tempo ele perdeu. Mas você também tem aquele concorrente um pouquinho mais malandro, lembra? Aquele cara que adora a regra de 3? Ele vai e aplica a regra de 3, e aí ele erra. Porque existem vários tipos de regra de 3. A regra de 3 que todo mundo conhece, que todo mundo quer usar para tudo, é a regra de 3 direta. E como o nome já diz, ela só funciona quando você está diante de grandezas diretamente proporcionais. Nesse problema, nós teríamos grandezas inversamente proporcionais. Então, até dá para você usar a regra de 3, desde que seja uma regra de 3 inversa. Mas pouca gente se toca disso, pouca gente lembra desse detalhe, pouca gente sabe que existe a regra de 3 inversa. Então, cara, é melhor não usar. É mais fácil você aplicar o conceito de grandezas inversamente proporcionais. Ativa sua visão de raio-x e, mais uma vez, você vai ver que você está diante de variável vezes variável, dando uma constante. Portanto, se a massa do carro é 4 vezes maior que a massa da moto, a aceleração que ele vai desenvolver vai ser 4 vezes menor. Então, a única continha que você faria de cabeça seria 2, a aceleração anterior, dividido por 4, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Agora um exemplo em Física 2, vamos falar de calorimetria. Vamos imaginar um recipiente com 300 gramas de água que recebeu 1.200 calorias. Com isso, ele teve uma certa variação de temperatura. Qual seria a quantidade de calor que deveria ser dada para um outro recipiente de massa 600 gramas para ter a mesma variação de temperatura? O que seu concorrente faria? Fórmula do calor sensível, Q igual a mc delta θ. A quantidade de calor no primeiro caso foi de 1.200 calorias, a massa de 300 gramas, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, ele calcularia a variação de temperatura. No segundo caso, quantidade de calor, que é o pedido do problema, igual a massa, que agora é de 600 gramas, vezes o calor específico, que é o mesmo, vezes a variação de temperatura, que o problema supôs a mesma. Então você vai usar a variação de temperatura que você achou no outro cálculo. Substitui e faz os cálculos. Mas é uma volta desnecessária, é um tempo perdido à toa. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai separar quem é constante de quem é variável aí. Quantidade de calor
é variável, tanto que foi dada uma quantidade no primeiro caso e o problema pergunta qual é a quantidade no segundo caso. Massa é variável. Um recipiente tem 300 gramas, o outro tem 600 gramas. Calor específico depende da substância. A substância é a mesma, água, então é constante. E o próprio problema supôs a mesma variação de temperatura nos dois casos. Então nós temos variável igual a variável vezes constante vezes constante. Então uma zona não dá para trabalhar nessa bagunça. Você vai separar quem é constante de quem é variável antes de poder aplicar seu raciocínio. Então fica quantidade de calor sobre massa igual a calor específico vezes variação de temperatura. Liga sua visão de raio-x e você está diante de variável sobre variável igual a constante. Ou seja, quantidade de calor e massa são grandezas diretamente proporcionais. Se a massa dobrou, foi de 300 gramas para 600 gramas, a quantidade de calor vai simplesmente dobrar. Então a única continha que você faria de cabeça enquanto lê o enunciado é 1.200 calorias vezes 2, 2.400 calorias. Agora uma outra situação ainda no mesmo contexto. O primeiro recipiente tinha 300 gramas, lembra? E o segundo recipiente tinha 600 gramas. Vamos supor que seja dada a mesma quantidade de calor para os dois recipientes. No primeiro caso, a água aqueceu em 12 graus Celsius. Qual vai ser o aquecimento da água no segundo recipiente? Precisa substituir, calcular, fazer dois cálculos para as duas... Não, você já sabe que não. Nessa situação, quantidade de calor é constante porque o problema supôs agora que é a mesma quantidade de calor que é dada para os dois recipientes. Então, nesse problema agora, quantidade de calor é constante. Massa é variável, assim como era antes. 300 gramas num recipiente, 600 gramas no outro, variável. Calor específico continua sendo constante porque a substância continua sendo a mesma, a água. E nesse problema, a variação de temperatura é variável, porque ele disse a variação de temperatura no primeiro caso, quer saber a variação de temperatura no segundo caso. Então, nós temos constante igual a variável vezes constante vezes variável. Tá bagunçado, organiza para poder raciocinar. Ficaria quantidade de calor sobre calor específico igual a massa vezes variação de temperatura. Visão de raio-x, nós temos variável vezes variável resultando numa constante. Ou seja, massa e variação de temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Se a massa dobrou, foi de 300 gramas para 600 gramas, a variação de temperatura vai cair pela metade. Então, em vez de aquecer 12 graus Celsius, como foi o caso do primeiro recipiente, no segundo recipiente nós vamos ter um aquecimento de apenas 6 graus Celsius, a metade. Ainda em Física 2, estudo dos gases. Lembra o que é uma transformação isocórica? É aquela de volume constante. Numa transformação isocórica, que relação nós temos? Pressão sobre temperatura finais igual a pressão sobre temperatura iniciais. Visão de raio-x, variável sobre variável dando constante, ou seja, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então vamos supor que ele te dê uma pressão qualquer do gás, ele te dê uma temperatura qualquer do gás, ele pergunta o que vai acontecer com a pressão se a temperatura for aumentada em 20%, por exemplo. A propósito, eu também fiz um vídeo sobre porcentagem, link na descrição, acessa lá porque ele é essencial. Então se ele pergunta quanto vale a pressão se a temperatura aumentar em 20%, o que vai acontecer com a pressão? Aumentar em 20%. Como é que você calcula um aumento de 20% em cima de alguma coisa? Multiplicando por 1,2. Então você vai pegar simplesmente a pressão antiga, multiplicar por 1,2 e você achou a pressão nova. Resumindo, se a temperatura aumentou em 20%, a pressão vai aumentar em 20%. Ainda em estudo dos gases, lembra que é uma transformação isotérmica, é aquela de temperatura constante. E que relação nós temos numa transformação isotérmica? Pressão vezes volume finais igual a pressão vezes volume iniciais. Liga a visão de raio-x, você está diante do quê? Variável vezes variável dando constante. Ou seja, numa transformação isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Por exemplo, se ele te deu uma pressão, te deu um volume, disse que a pressão aumentou em 20% e quer saber o que acontece com o volume, você não tem que fazer um monte de cálculo, um monte de conta, substituir fórmula. É só você lembrar que se elas são grandezas inversamente proporcionais e se a pressão aumentou em 20%, é porque o volume vai diminuir em 20%. Como é que a gente faria? A gente não representa um aumento de 20% multiplicando por 1,2? Então a diminuição do volume em 20% vai ser feita dividindo o volume por 1,2. Um exemplo em Física 3, que é física normalmente associada à eletricidade. Imagina uma lâmpada, por exemplo, que está ligada a uma tomada de 110 volts. Você poderia pegar essa mesma lâmpada e ligar a uma tomada de 220 volts? Intuitivamente a gente sabe que não, a gente sabe que existe uma chance muito grande dessa lâmpada queimar. Se ela é conectada a uma DDP maior, significa dizer que ela vai ser atravessada por uma corrente muito maior, o que faz com que aumente o risco dela queimar. Ah, então para que ela não queime,
O que tem que acontecer com a resistência dessa lâmpada ligada a uma tomada de 220 volts, ou seja, uma tomada com DDP 2 vezes maior? Você vai lembrar da seguinte fórmula: potência igual a DDP ao quadrado sobre resistência. Só que aí tem que tomar um cuidado. É a DDP que está sendo diretamente proporcional à resistência? Não. Olha o numerador, é quadrado de DDP. Portanto, é o quadrado da DDP que é diretamente proporcional à resistência. Portanto, se você vai de uma tomada de 110 volts para uma de 220 volts, ou seja, uma DDP 2 vezes maior, e como a resistência é diretamente proporcional ao quadrado da DDP, você vai pegar esse 2, elevar ao quadrado, que dá 4, ou seja, você vai precisar de uma lâmpada 4 vezes mais resistente para ser ligada a essa tomada de 220 volts e não queimar. Outra situação. Hoje em dia os aparelhos de ar-condicionado são muito eficientes, são econômicos, mas antigamente, que eles não eram tão eficientes assim, era aconselhável que você ligasse esses aparelhos a uma tomada de 220 volts, mesmo que a sua rede fosse de 110, para você ter um pouco de economia de energia. Por que isso acontece? Fica muito fácil você deduzir isso quando você lembra de potência igual a corrente vezes DDP, a famosa PIL, e quando você coloca na prática grandezas proporcionais. Para que o aparelho de ar-condicionado funcione da mesma forma, seja ligado numa tomada de 110, seja ligado numa tomada de 220 volts, ou seja, para que ele mantenha a potência constante, o que nós temos aí diante de nós? Variável vezes variável, dando uma constante. Portanto, se eu ligo esse aparelho numa DDP 2 vezes maior, ele vai ser atravessado por uma corrente 2 vezes menor. Eu vou gastar 2 vezes menos corrente elétrica e é justamente aí que está a minha economia. Então, com o treino, você vai começar a analisar as situações propostas pelos enunciados. Você vai se perguntar, o que está sendo constante aqui? Aquilo que é constante, vê o que está do outro lado do igual. É variável sobre variável? Grandezas diretamente proporcionais. É variável vezes variável? Grandezas inversamente proporcionais. E isso vai facilitar muito o seu cálculo. No início você pode até achar que fazer o tradicional, substituir fórmula, fazer conta, passa para lá, passa para cá, pode ser mais fácil, mais seguro. Mas com prática, usando essas técnicas, você vai ver que você vai conseguir resolver questões de maneira muito mais rápida que os seus concorrentes. Espero ter ajudado. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.